E aí pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Shibuya para conversar com o Ade. E aí, Ade, beleza? E aí, Pedrão, belezinha? Muito prazer estar com você aqui. Você quer se apresentar, falar um pouquinho sobre você? Muito prazer, galera. Eu me chamo Ade, para quem não me conhece, não veio na loja ainda, trabalho aqui na Shibuya, no Tatuapé, aqui em São Paulo, no capital. E sou um jogador bem havido aí, tenho mais de 10 anos no jogo, já participei de quase todos os níveis de jogo dentro do Yugi. E a gente vai falar um pouquinho hoje de dois decks que eu joguei bastante, principalmente o Blue Eyes, que é novo agora. Exato. O Pedrão gostou bastante. E um pouquinho do outro deck que saiu ano passado, estrutural, ano retrasado, aliás, que é o Fire King. Eu também joguei o ano inteiro de 2024 de Fire King. Gosto bastante dessa temática de pegar um estrutural e jogar, acho que é bem legal para uma local. E a gente vai conversar um pouquinho aí, mano. É isso mesmo, pessoal. Como o Ade já adiantou, a gente vai fazer uma comparação, né? Foi um comentário que eu recebi muito nos últimos dias. Qual que é a diferença, né? Qual é melhor? Qual caixa é melhor? A do Fire King ou a do Blue Eyes, né? E aí, como vocês sabem, o Blue Eyes foi um deck que fez eu voltar a jogar o Yu-Gi-Oh! O Ade me ensinou muita coisa de interação, de como você faz as coisas, porque é muito diferente você jogar o joguinho lá no online e você tá vendo um botão aparecendo, piscando na sua tela e você tem a opção de você clicar nas coisas aqui na carta e pensar, não, pera, aqui eu posso fazer essa play, eu posso fazer outra coisa. Então o Ade me ajudou bastante nisso. Ele é o rei dos reis de fogo, né? Basicamente esse cara manja muito de Fire King e não tinha ninguém melhor pra gente conversar sobre isso. Então a gente vai trazer alguns pontos que a gente deixou anotado aqui e vai debater qual deck é melhor. Primeira coisa que a gente vai conversar é caixa por caixa. Assim, se você só pode comprar uma caixa, ou a do Fire King ou a do Blue Eyes. Qual que é melhor? O que você acha disso, Ade? Acho que ficar claro, só olhando o conteúdo das caixas, que o Blue Eyes é mais fechadinho, né? Óbvio, né? Um deck mais recente, então sempre o que é mais novo ele vende mais. Acho que vale a pena comparar que esse Blue Eyes que a gente tem no TCG hoje é muito parecido com o Blue Eyes que tem no OCG, que é da linha do Tactical Decks. São decks mais voltados para o competitivo. E acho que é a primeira vez que a gente vê numa caixinha, por exemplo, 3 cartas que são essenciais, igual o Sage. O Sage é essencial, na estratégia vem 3 em uma caixinha só. E 2 Valor, né? Exatamente. E, além das staples, né, que são bem mais completas, tem também a questão da estrutura do deck. Então é mais fechadinho o Blue Eyes, a caixinha é melhor mesmo. Mas 3 caixinhas aí do Blue Eyes seria exagero. Agora 3 caixinhas do Fire King seria o mínimo necessário para jogar, entendeu? Isso é verdade. A questão do Blue Eyes, assim, eu acho que o que acaba pegando um pouco é que você tem uns monstros um pouco mais pesados, né, em comparação ao Fire King, mas você acaba se dando bem de qualquer forma. Agora, comparando staples, por exemplo, a gente lembra que no Blue Eyes veio recentemente a Ashe, veio a Nibiru, veio o Valor, veio o Imperma, que também vem no Fire King, e veio a Khaled. Agora no Fire King acho que você tem mais coisas para quebrar campo, né? É um deck que vem mais cartas de second, mas ele vem como hand trap, principalmente o Draw, que estava bem forte no jogo. A Imperma também foi bem interessante. O Draw que é muito forte contra o próprio Blue Eyes, inclusive. Exatamente. E até forte contra o Fire King também, tá? Bem interessante isso daí. Mas ele tem outras cartas que quebram campo e que deixam sua endboard mais forte. Por exemplo, a Solemn Judgment tem a contínua da pedra, esqueci o nome agora, depois coloca no fiz presente. Mas a gente tem também a Tributo Torrencial, que é uma carta muito boa. Tem a Abismo do Arauto, que é uma carta muito boa para quebrar o campo também. Ele é mais consistente na caixinha do que o Blue Eyes, porque ele tem menos bricks. E tem toda a estrutura de cartas de Fire King, igual a questão do Blue Eyes também. Isso. Kaiju, Dark Hole, essas coisas. E o Kaiju, é verdade, o Kaiju é importante. Aí, agora falando um pouquinho sobre, já pensando, mas ainda não falando sobre 3 caixas, só que você montou lá suas 3 caixas e você quer começar a montar o extra deck do Blue Eyes e do Fire King. Qual que você vai ter que gastar mais dinheiro, qual faltam mais coisas para você montar o extra deck? Com certeza o Fire King, principalmente porque o Fire King ele tem quase tudo que é bom de fogo. Por exemplo, a Princess, que é um link absurdo, muita gente pediu lista nela porque ela faz muita diferença. Genérica, né? Ela é genérica, mas ela é muito forte. A gente tem também todo a pool de link que dá pra você fazer, porque o deck não se loca em nada, então você não vai ter nenhum problema em fazer link, como o SP Little Knight, o próprio Raging Fênix do Salamangreat, que é forte. Você pode usar também a Amphibian, que é uma carta muito forte também para você usar e finalizar jogo, além de algumas cartas extra deck que são genéricas. Isso serve nos 2 decks, eu até lembrei agora, em relação aos Exceeds. Os 2 decks conseguem colocar Exceed de rank 8 no campo. Tipo o Jingirsu mesmo, né? Perfeitamente. O Jingirsu que é forte, você também tem o número 90, o número 38, são cartas de negação do Spy Trap, negação do efeito de monstro, dá pra você conseguir fazer. Mas o Fire King ele acaba ficando mais caro no geral. E acho que um detalhe do Blue Eyes, que vocês devem conhecer com certeza, é o Dragão Magia, né? Que é talvez uma carta
Guardian Century mais cara da história do jogo aí. É, mais de R$4.000 numa só carta, né? Que no fim das contas acaba sendo uma carta importante para final do jogo, assim, que você fechou seu board, você está preparado para receber interação, para jogar contra o oponente, e ela, assim, ela tem mais impacto, mas o impacto também é no bolso. Ah, não, é ali indiscutivelmente. E ela também tem uma diferença muito crucial no Blue Eyes para o Fire King nesse ponto. O Fire King ele constrói a jogada dele com muito mais consistência do que o Blue Eyes. Então, por exemplo, quando você quebra uma jogada de Fire King, ele vai conseguir voltar muito mais fácil que o Blue Eyes. Você quebrou a jogada do Blue Eyes com essa endboard, é muito mais difícil o Blue Eyes voltar. Eu acho que um ponto importante assim, sobre os dois é que todo o seu campo final de Blue Eyes, você construiu ele no seu turno. Isso. Mas o do Fire King não necessariamente, porque você tem muita coisa que liga no cemitério. Você tem o Garonix voltando, você tem às vezes uma Princess, você tem às vezes um Kirin na mão que faz muita coisa. Exatamente. Beleza, e aí agora falando sobre 3 caixinhas, assim, eu quero ir pra minha local da minha cidade, não sei onde vocês moram, mas eu quero comprar 3 caixinhas e sair jogando, qual que é melhor? Independente do formato, novamente o Blue Eyes eu acho que ele está na frente também, porque ele consegue ficar muito consistente com 3 caixinhas, e tudo que o Blue Eyes precisa está dentro da caixinha. Você não precisa pegar nenhuma carta praticamente para completar isso aí. Talvez uma que é a Bingo, né, que a gente testa aqui, porque ela é uma carta de consistência, ela aumenta isso. Tem outras cartas também, o Piri Reis Mapa, a Wear of Doe, essas cartinhas assim, que são só staples que melhoram bastante. Mas o Fire King ele precisa de muito mais cartas para jogar, além das 3 caixinhas, mas ele desempenha muito bem. A gente vai entrar na outra parte de masterização de deck, mas a princípio o Fire King, para quem sabe jogar com 3 caixinhas, ele consegue achar tudo. Acho que o ponto principal aí das 3 caixinhas é que o 3 Ponix são muito bons. Ele faz muita coisa, 3 Ponix, e ele desliga muita coisa. Só que o Blue Eyes ele consegue, só com as caixinhas, passar por cima de tudo e ter muito mais defesa. Sim, né? Sim, é verdade. E aí, falando um pouquinho do ponto de vista então de upgrade, assim, a gente já falou um pouquinho, você falou sobre a Bingo ser uma carta interessante, até para dar consistência, mas aí qual deles é mais fácil de dar upgrade? Quer dizer, eu preciso comprar menos cartas ou eu preciso pagar menos dinheiro para poder ter um deck forte em comparação ao outro? A gente já sabe que com essa deck deles acaba que o Fire King você tem que investir muito mais, só que alguns desses investimentos baratearam muito. A própria Princess foi para R$15, R$20, uma carta que era quase R$400. Então, o que é mais fácil de dar upgrade hoje? Eu diria que se você tem as 3 caixinhas e você quer dar um upgrade que é certo, o Fire King é mais fácil, porque você só vai mexer em 3 coisas. O Extra Deck, que hoje já é mais barato, e a Ulcanix, porque o Fire King hoje não joga mais com o Snake Eye. Isso. Se tivéssemos o Snake Eye no jogo, ainda a Legion, por exemplo, aí ia mudar completamente isso, porque aí ia ser muito mais difícil montar um Snake Eye com o Fire King. Mas o Blue Eyes hoje não. O Blue Eyes hoje você vai precisar... Você na verdade tem 4 opções que são até fáceis de montar para o Blue Eyes, que além do que a gente falou, que é o Periseis, a Bingo, a Wear of Doe, são cartas que você consegue mexer e são baratíssimas. As engines que você coloca mais, elas são um pouquinho mais difíceis de colocar. Por exemplo, o Buster Blader é uma engine que não é tão barata e você tem que dominar muito bem o Buster Blader para jogar, porque ele diminui a consistência. O Primita, que é bem caro hoje, mas é pelo momento que a gente está passando. O Snake Eye com o Anted já foi muito mais caro do que hoje é o Primita. Acho que o Snake Eye custou em média R$5.000 para se montar, e hoje no Blue Eyes Meta você gasta R$2.000 no máximo. Para montar ele. A gente tem a engine do Invoked, que também é legal para montar, mas também deixa um pouquinho mais frágil o deck. E por fim tem a linha do Centurion, é um pouquinho mais caro, mas não é mais caro que o Primita. Então assim, hoje tem mais opções do Blue Eyes, e tem menos opções do Fire King. Então menos opções é muito mais fácil porque a galera está procurando menos. Mas o Fire King só tem aquelas também para fazer. Não dá. E tem um ponto importante, o Horus também dá para jogar no Blue Eyes. O Horus também ninguém tem para montar, tá um pouquinho caro aí, tá uns R$600 mais ou menos. Então, falando dessas engines assim, por exemplo, o Primita você vai gastar uma nota e o que ela acresce ao deck? No fim das contas ela melhora muito o seu board final, né? E até a capacidade um pouco do deck meio que reciclar recursos, porque você vai ter o seu normal summon voltando. Agora, do ponto de vista assim, do Invoked, você acaba jogando muito bem em volta de Nibiru, né, que é uma das fraquezas do deck. O Buster Blader ele melhora muito a Mirror, né? Basicamente melhora muito.
E o Centurion acaba tendo essa conexão justamente com as magias contínuas ali, o monstro sobe, e aí já é um deck de synchro naturalmente, então ele se aproveita Ele melhora disso. muito o extra deck. Ele se aproveita disso. Ele melhora muito. O Buster Blade ele vai realmente, ele finaliza o jogo. O Buster Blade resolveu, dificilmente vai perder o jogo. É quase impossível. Agora, entre o Primita te dá uma sinergia. A sinergia do Primita é a melhor que tem. Sim. A melhor que tem do jogo porque é monstro normal, você dá valor pro seu bicho baunilha, que não serve pra nada, mas é bem interessante. Isso, exatamente. E aí, bom, saibam que todas essas engines estão ficando muito caras. A do Buster Blader ela só é cara, eu acho, por causa do reprint, né? Porque o normal summon lá, o filhote do Buster Blader, ele tá muito caro, é muito difícil de achar. Ele foi feito uma vez, acho que em 2014, 2015, por aí. Então, isso é o que dificulta mais. Assim. A Invoked, como quem não tá indo pra Primita, tá indo pra Invoked, muito provavelmente as cartas também estão ficando um pouco mais caras. Mas do ponto de vista de engine secundária, acho que o Blue Eyes tem muito mais opções. Né? Hoje tem muito mais opções. Não é nem que é difícil, é fácil você achar essas opções, mas vai ficar cada vez mais caro porque é o que joga no formato. Porque todo mundo ama o Blue Eyes e todo mundo vai querer jogar com a melhor forma e aí vai ser as engines secundárias. Hoje o Fire King só melhora muito mesmo com o Canix. Com o Canix. Com o Canix, ela fica a gente viu aí o Dicabum ganhar o último CS com o deck. Que foi que deixou a carta muito cara de um dia para outro. Exato. Óbvio que você nunca, em hipótese alguma, vai falar assim, pô, meu favorito para ganhar o CS hoje é o Fire King. Não porque tem outros decks, mas para você ver a força do deck, né? Na mão de jogador bom, a gente vai entrar nesse ponto, mas realmente Fire King é muito forte combinado com outras coisas. E a Make Snake Eyes saiu do formato. Então, exatamente. O teto do Snake Eyes era muito maior que o teto do Blue Eyes atualmente, gente. Não tem nem comparação, assim. Mas eu acho que o Fire King acaba sendo muito restrito ao meta dele. Tem até algumas builds com, acho que Dogmatic, mas é mais pra brincar, né? E com, desculpa, eu esqueci o nome. Na verdade, a gente tem mais duas, tem o Horus que dá pra montar com eles, a gente tem o Flame Swordsman, que dá pra montar, que é bem interessante também. Mesmo. Tem o próprio Dogmatic que dá pra usar e tem o Tree Brigade. Tree Brigade bem legal também de usar. Só que o Tree Brigade eu defendo desde que eu jogo de Fire King, é a interação mais... A pior sinergia que tem é com o Tree Brigade, porque você não tira valor das cartas, exceto se vir uma combinação maravilhosa, e nunca vem, isso daí é muito constante. Entendi. Beleza, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre, historicamente, assim, qual deck é mais importante até pro jogo. Eu acho que o Blue Eyes sai na frente por questões de anime, mas falando um pouco do competitivo, quais... Acho que o Blue Eyes historicamente é um deck que está no coração de muita gente. A gente viu aí nos eventos de release do deck a empolgação da galera, muita gente voltando para o jogo. Até quem competia tinha parado e voltou para o jogo por causa do Blue Eyes, é bem legal ver isso. Mas se a gente for comparar só histórico e falar assim, qual deck ganhou mais, o Blue Eyes tem no título um campeonato mundial. Sim. Só que o Fire King tem o maior UDQ da história do jogo, que o Jesse Cotton ganhou, e ele estava de Fire King Snake Eye também, que é bem forte, é um formato muito forte. Só que o Blue Eyes, historicamente, ele tem muito mais importância no jogo do que o Fire King, isso ficou perceptível. A Konami mudou todo o formato pro Fire King jogar, e daqui a pouco ela vai começar a mudar o formato também pro Blue Eyes jogar. Quando ele veio em 2017, tem uma galera que com certeza vai ter acompanhado aí, viu que ele ganhou o Mundial, que ele jogava, e era um deck super diferente do que é hoje. Mas a Konami precisou realmente moldar o jogo para o Blue Eyes jogar, mas ele foi muito ofuscado pela chegada de alguns outros decks, como a ABC, o próprio Borda Beast estava no formato, o Monarch estava no formato e veio o Pêndulo, aí realmente mudou tudo, o Blue Eyes perdeu. Beleza, e aí agora falando um pouquinho sobre a gameplay com o deck em si, né? A gente pode entrar em algumas coisas mais específicas, mas a gente queria comentar principalmente qual deles é mais sensível a hand traps. Tem algum que é mais fraco a tomar a interação do oponente? E se for, a todas em hand traps ou é alguma em específico? O que você acha? Eu acho que tem uma hand trap que é muito ruim contra todos os dois, que é a Shifter. A Shifter realmente ela machuca os dois decks, é bem forte. O Draw também é bem forte, porque os dois decks precisam achar cartas, né? Pelo menos duas adições eles precisam fazer. Se você quebra a primeira, já não dá pra fazer muita coisa. Diferente de algumas engines que buscam aqui, invocam outra ali, etc. Mas isso é bom até. Entendam que isso é bom, o deck ele tem que ter counter mesmo, mas essas duas cartas machucam os dois. Mas comparativamente no formato, o deck que mais se machuca para hand trap para quando você toma é o Fire King. O Fire King é muito mais frágil do que o Blue Eyes hoje, porque o Blue Eyes tem uma linha de play a mais própria na mecânica, que é o Link 1, né? Coisa que o Fire King não tinha, e hoje ele tem.
hoje o Blue Eyes tem esse Link 1 que dá pra jogar. O Fire King não tem o que fazer. Se você não abrir com o Kirin, você não estende a jogada, é tristeza, fé no coração. Eu acrescentaria ainda que, por exemplo, o Fire King, ele tem as suas jogadas muito mais sensíveis, apesar de você ter o campo, a uma Ashe, que é a principal hand trap, não só em importância, mas eu diria porque ela é uma das que mais pessoas têm. Então eu acho que a Ashe, Perma, talvez Vader esteja ali nas que as pessoas têm mais acesso a diferentes hand traps. E enquanto que o Blue Eyes ele tem muito mais mecanismos para jogar em volta disso, né? Você vê que esses decks começam a jogar em volta de Ashe quando, por exemplo, a própria ilha ela é ativada do deck com o santuário, no caso do Fire King, e pro Blue Eyes você tem a pedra que ela não necessariamente ela invoca ou ela ativa do deck, mas ela seta a spell trap do deck, ou invoca do cemitério e assim por diante. Exato. O Primitiva também tem essa vantagem aí, né? Até nas duas enguias mais fortes. E o Snake Eye também, quando jogava, era assim, ele fugia muito bem dessas hand traps. E aí os dois acabam ficando dentro das suas agilidades um melhor que o outro, mas puro mesmo, o Fire King vai perder muito. Não tem como, a True Light ela é muito forte no deck do Blue Eyes. Mas aí até uma coisa que a gente estava conversando aqui antes em off, tem duas cartas no Fire King que não tem nenhuma coisa equivalente no Blue Eyes, assim, que seria o Arvata como o melhor normal summon dos dois decks, assim, e o Kirin como uma carta que basicamente não existe uma igual no Blue Eyes. O Kirin, acho que não existe quase nenhuma carta no Kirin. Na verdade tem sim. Não sei se vocês conhecem, mas é um Shened. Se você pegar o Arvata de um Shened, Charvara, desculpa. O Charvara do Shened, ele também era uma carta que ele estendia a jogada, ele era defesa de hand trap e ele também agressivava. Só que o Kirin ele faz tudo isso. Ele pode virar um pop no turno do cara ou no seu turno, então ele quebra o campo. Sem dar alvo. Sem dar alvo, isso é importantíssimo. Ele é defesa porque ele tira suas cartas de fogo do campo para se proteger, por isso que tinha essa energia absurda, até com Rescue Ace, coisa maluca. E ele também é uma carta que agride o seu adversário, ele põe muita pressão, porque você precisa dar um jeito de tirar ele do campo sem destruir. E nem sempre você pode fazer. Aí às vezes você perde um turno e enquanto o cara tem uma sobrevida. Então o Kirin ele combinado com qualquer outra carta no Fire King ele é muito forte. O Link do Blue Eyes, por exemplo, ele é muito forte, mas ele é muito frágil. Né? Quando ele passa é maravilhoso, mas se ele não passa, aí ele desliga o seu campo, que é o normal adicional, e você vai perder um regulador na sua mão e no campo, e algum no corpo do Blue Eyes também. Né? Sim, tem esse ponto aí. É verdade. E aí agora falando um pouquinho sobre qual deck é mais difícil de você jogar bem com ele, ou seja, você masterizar, você virar o melhor jogador de Fire King, um dos melhores, o melhor jogador de Blue Eyes, um dos melhores. Qual deck é mais fácil de se aprender a jogar? Acho que os dois decks têm, para aprender a jogar, se a gente colocar só nesse quesito, os dois decks foram muito bem montados. Sim. A Konami atualizou os dois decks, para quem não sabe, são sempre reprints, né? Reprints e cartas novas aí são suportes. Ela atualizou os decks para que você consiga jogar de forma muito fácil e a Konami fez isso com muita maestria, né? Ela consegue facilitar a play. Só que facilitar a forma que a mecânica do deck funciona não significa que vai fazer você jogar melhor com ele. Porque jogar bem é você jogar em volta de muita coisa e saber o momento de administrar aquela vantagem. Eu diria que o Fire King ele esconde muito bem as interações dele. Porque você sempre tem na mão um Garonix, você sempre tem um Kirin na sua mão. A Princess no cemitério cria muita pressão no adversário, porque ele precisa construir a jogada. Só que o Blue Eyes, se você já construiu a board, o cara praticamente perdeu. É muito difícil ele quebrar, porque além de quebrar todos os efeitos, tem que passar por um bicho com 4.000 de defesa. E nem todo deck faz isso. Até o próprio Blue Eyes tem dificuldade para quebrar o campo do Blue Eyes. Então assim, quando você masteriza esses dois decks, eu diria que o melhor jogador ele vai conseguir blefar melhor e vai conseguir counterar melhor assim as hand traps do cara com o Fire King. O Blue Eyes ele constrói tudo no campo, enquanto o Fire King vai só escondendo, fazendo vantagem. Óbvio, né? O Blue Eyes constrói com um card combo muita coisa. E aí as hand traps que cabem no Blue Eyes são muitas. Mas o Fire King, pra quem sabe jogar, ele é muito mais perigoso. Tanto que a gente viu o ICS aí, o cara de Fire King conseguiu ganhar e é um jogador absurdo que ganhou seu segundo ICS. Né? E as duas vezes com um deck que era meio considerado assim, não tão bem visto pela comunidade em geral. Exatamente. E aí, acho que até dá pra gente conversar um pouquinho, que não só acho que depende de como cada um joga com o seu determinado deck, mas também situar ele agora, finalmente, em qual que é o contexto que ele está inserido, né? Por exemplo, você falou do Jin Kabui, que ganhou o ICS, mas qual que era o contexto, e aí agora a gente está falando um pouquinho de metagame, né? Em que se encontrava o Fire King quando ele ganhou esse campeonato, e agora qual que é o panorama que o Blue Eyes está vendo? Assim? Atualmente o Fire King ele é um deck fora do meta, ele não é uma opção de meta, ele nunca vai ser o favorito, independente de qual bom você seja, ele não é um deck favorito.
Mas o Blue Eyes ele tá no formato hoje, ele é um deck meta que participa do formato, tá entre o Tier 1 ali, talvez 0.5, porque tá muito equilibrado. Até sair o suporte de Raziel e Malice que vai vir e o jogo vai mudar. Mas a princípio, hoje o Blue Eyes está muito mais consolidado no formato do que o próprio Fire King. A galera está aprendendo, ainda destrinchando como o Blue Eyes vai jogar e se adaptar no meta. Agora o Fire King, no momento que ele jogou, ele realmente era só o Fire King, Snake Eye, não tinha o que fazer, qualquer outro deck ele tinha como quebrar. Hoje não, o Blue Eyes está numa tríade. Você tem o Malice, você tem o Raziel e todas as suas variações, e você tem o Blue Eyes. Tanto no OCG quanto no TCG a gente vai ver isso. O Blue Eyes é um deck que ele está em ascensão e a gente vai ver nesses próximos formatos, nesses próximos meses aí de competição, o qual melhor ele vai se posicionar. Sim. Eu diria que ele vai, das 3 opções, ele é a terceira hoje. Acredito que sim. Indiscutivelmente. Assim, pelas partidas que eu pude fazer de Blue Eyes contra Raizal, que seria o grande alvo, assim, né, o grande deck a ser batido, eu acho que o Blue Eyes ainda está dois passos atrás, assim. Por mais que você consiga, às vezes, lidar com alguns, é muito situacional. Em geral, o normal é você perder pro Raziel. Agora vai depender de lista, de como o meta vai se desenvolver. De repente chegar aqui no TCG, alguém descobre alguma coisa muito específica para Blue Eyes e que funciona muito bem contra a Raziel. E aí surpreende todo mundo. Então vai depender de como o meta vai se desenvolver. Beleza, eu acho que eram esses pontos que a gente tinha para trazer. No geral, assim, se fosse para falar um conselho definitivo, pega o Blue Eyes ou pega o Fire King? Hoje com certeza pega o Blue Eyes. Pega o Blue Eyes, né? Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu, AD. Quer deixar recomendação do canal aí? Por favor, tem 2 canais que eu vou pedir para vocês seguirem aí, é o canal da loja que eu trabalho, que é a Shibuya Hobby Store, e também o canal que eu faço vídeos lá falando de atualidade, que é o TCG Ilimitado. Então toda quarta e sexta, segunda-feira eu solto alguma coisa, depende da Konami. Se ela soltar atualização, eu faço vídeo. Se ela não soltar nada, ou se ela soltar alguma coisa que eu não goste mesmo, aí eu não faço. Com certeza. Beleza, pessoal, os 2 canais vão estar aqui na descrição, tá? Vocês podem entrar lá, se inscrever, curtir os vídeos, comentar, comenta isso aqui, deixa um feedback, fala o que vocês acharam desse formato também, é uma coisa nova aqui no canal. E além disso, né, uma coisa importante de se falar é que em breve vai ter duelo meu e do AD lá no canal dele. Então se inscreve, curte lá e dá um apoio pra nós, beleza? Valeu, falou e até mais.